Oi, pessoal, aqui é a Priscila Bastos, diretora de instrução do Instituto Enneagrama, e hoje a gente está aqui com o Dr. Marcelo Rodrigo da Luz, médico e franqueado de Passo Fundo, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o quanto as emoções acabam distorcendo a nossa perspectiva de mundo. Seja bem-vindo, Marcelão. O que você tem para contar para a gente sobre isso? Oi, Pri. Esse assunto foi muito legal porque esses dias eu me peguei numa situação, né? E eu gosto muito de avaliar situações ativas e do dia a dia, né? Na autoobservação. E eu me peguei no trânsito, né? Não tanto agora, que nem o coronavírus, que o trânsito deu uma melhorada, mas eu me peguei no trânsito, brabo com o trânsito, porque estava tudo trancado e eu estava no trânsito. E a culpa, né, de tudo que estava acontecendo era das outras pessoas que estavam na minha frente, né? Então, a principal sensação que eu tive, né, e a gente fala de sensação, foi de raiva, né? Porque esse trânsito daqui da minha cidade não funciona, porque esses caras não sabem andar, ninguém sabe dirigir, o pessoal aqui não respeita, todo mundo sai no mesmo horário, e o meu externo, a culpa, né? Comecei a ter uma percepção, depois de um tempo, de que eu fazia o mesmo trajeto e que eu sempre pegava aquele trânsito e que eu sempre repetia, bravejava do mesmo jeito. E eu comecei, principalmente, a ter uma noção de que eu comecei a colocar a culpa do que estava acontecendo, né, no trânsito, né? E eu comecei a olhar as pessoas dentro do trânsito e eu vi que elas nem estavam para mim, nem aí. A vida delas estava seguindo enquanto você estava enlouquecido de raiva, com uma escolha tua ainda, né? Uma escolha minha. E aí eu fiquei pensando assim, nossa, como é que essas pessoas conseguem me fazer ter raiva, né? E foi onde eu comecei a ler um pouco mais, né, de neurociência afetiva, ali, emocional, e eu fui entendendo que ninguém coloca sentimento ou emoção na gente. A gente é que se autocontamina, como a gente fala na medicina. A gente se embriaga, né, de sentimento e neuros, né, transmissores ali, fica mais à flor da pele, e a gente começa a ter recepção daqueles sentimentos que a gente interpreta e causa, né? Então, ninguém me injetou raiva naquele momento. Ninguém fez aquilo pensando que ia me deixar com raiva. Então, a culpa de que eu estava jogando, né, nas pessoas que estavam ali no trânsito, a culpa era totalmente minha, né? E a gente tem essa facilidade de, quando está sentindo uma emoção, colocar que essa emoção, quem fez a gente sentir foi o outro. Ou foi o outro, ou foi a situação, ou foi a minha empresa, ou foi o meu chefe, ou foi a minha esposa, ou foi o meu filho, ou sei lá quem, né? E essa é a primeira distorção, né? Que daí eu me eximo de uma responsabilidade ou de fazer escolhas melhores, né? Que culpa é pesado a gente ficar se culpando também, né? Mas me eximo de olhar para as minhas escolhas, culpabilizando o mundo por aquilo que sinto, quando na verdade eu preciso só parar e começar a prestar atenção em mim, né? O que eu estou fazendo que está gerando isso tudo, né? Já que com o mundo eu não posso mudar, o que dentro de mim pode ser diferente, né? Boa, Marcelão. E aí? O que eu sinto, assim, o que eu deixo o mundo fazer comigo. Então, essa percepção, a gente sempre conversa, tudo no mundo acontece de uma forma simples, né? É como eu vejo, interpreto a situação, o que aquilo traz de sentimento para mim e o que eu faço com aquele sentimento. Como eu reajo àquilo, ou como eu deixo aquilo me contaminar, né? Como eu produzo substâncias dentro do meu corpo que me contaminam e quando eu vejo eu estou, né, num termo, né, embriagado pelaquela emoção. E é uma embriaguez mesmo, né? É interessante que quando a gente fala de embriaguez, a gente vai para o álcool, né? E aquele negócio, quando alguém está embriagado de álcool, não adianta falar para essa pessoa não ligar para ex, né? Porque ele vai ligar igual, porque quem está mandando é o álcool. E da mesma forma, quando alguém está com raiva, se acalma, né? Não vai adiantar o se acalma, o cara vai ficar mais com raiva ainda, né? É bem essa dinâmica. O legal disso que tu trouxe, Pri, é que o seguinte, esse negócio da embriaguez ali que tu ligaste com o álcool também vai depender de uma coisa, da quantidade que eu tomei o álcool que vai me fazer eu ter uma reação e a ressaca o período de embriaguez por muito tempo. E assim a nossa bioquímica.
Então, o que a gente tem notado é assim, quanto mais aquele sentimento, aquela emoção me contaminou, a intensidade com que ela me contaminou, né, mais ela vai ter efeito sobre como eu estou enxergando da reação. Né? Poxa, fiquei com muita raiva, então eu estou cego para outras possibilidades, eu não consigo distinguir aquilo. E outra, imagina a descarga bioquímica que isso causa no meu corpo e quanto tempo o meu corpo vai precisar processar para tirar aquilo de mim. Então, eu disse assim, não, fica com raiva, fica tranquilo. Disse, nossa, o que é isso? Tira essa raiva de dentro de mim. Não tem como, né? Não, vamos fazer uma diálise para transformar essa raiva em outro sentimento. Aproveitando, então, né, qual que é a bioquímica da raiva? Que tipo de hormônio ela vai liberar na nossa corrente sanguínea? A gente tem assim, a gente estuda assim mais os sentimentos mais básicos, a gente tem um ciclo. E tudo começa, nem é na raiva. A raiva, na verdade, foi o sentimento que eu me peguei. Mas geralmente a gente começa no ciclo do medo. Né? Tá. A gente pegamos numa situação que nos causa medo, né? Depois que a gente sente a segurança, a gente passa para a situação da raiva, de sentir raiva do medo, sentir raiva da situação que nos colocou naquele medo, ou sentir raiva do que nos colocou numa situação de insegurança. Uhum. Essa raiva vai ver com que a gente não tem um controle sobre as situações externas, que vai trazer aquele sentimento que a gente tem de tristeza ou de frustração. E aí é que começa o ciclo, né? Isso é um ciclo que a gente mais ou menos observa, né? E que vão mexer toda a nossa cadeia bioquímica. Por exemplo, eu vou falar só de 2 hormônios, né? A gente tem toda a bioquímica de todos esses sentimentos principais, mas eu vou falar, por exemplo, da bioquímica, 2 hormônios principais que a gente sabe hoje está relacionado muito com a nossa bioquímica emocional. Tá? O principal deles, que a gente sabe, é o cortisol, que é o hormônio do estresse. Uhum. Quando que eu vou produzir o hormônio cortisol? Numa situação de estresse, quando eu estou em estresse, quando eu estou sentindo medo. Quando o indivíduo está no medo, ele tem uma situação simples. Ele, né, lá da natureza, ou eu agrido e parto para cima daquela situação em que está acontecendo e me colocando acuado para sobreviver, ou eu fujo. Uhum. Então, o hormônio que a gente produz disso, que é o cortisol, ele faz com que a gente tire toda a energia, capte toda a energia corporal e coloque naquele instante para que a gente dê tudo de si para sobreviver. É como se a gente tivesse assim, é meu último recurso. Gasta o que você tem porque você não vai gastar depois. Quando a gente utiliza, a gente entra num desgaste, né, pela produção desse cortisol. A gente entra no estresse corporal, a gente entra no estresse emocional, a gente entra no estresse da imunidade. E esse cortisol vai fazer com que, nossa, dei tudo de mim, não tenho mais o que dar. O corpo começa a entender e baixar a imunidade, né? E a gente consegue correlacionar muito o cortisol aumentado com diminuição da imunidade. Uhum. E é o que está acontecendo. A gente vê aí agora essa época de Covid-19 e tal, a população com tudo que está acontecendo. Com muito medo, né? Muito medo, muita insegurança. A gente perdeu a capacidade de olhar para o futuro de maneira a estar sob controle da situação, e aí o medo foi lá em cima. E é que nem tudo, a gente tem que entender que a gente não tem o controle total da situação. A gente tem controle sobre o que eu sinto. Então, se eu tenho medo dessa situação, como é que eu posso diminuir esse medo, essa sensação de medo? Poxa, né, desligando a televisão e procurando informação racional que me traga, que feche essas lacunas mentais do medo, que me preencham com segurança, ou tire essa insegurança, esse medo total, porque, na verdade, o medo para nós, é o medo do irracional, do que eu não sei o que pode acontecer. Isso traz o maior desgaste. Uhum. Então, se eu entender bem como é que funciona o vírus, quem que ele contamina, o que eu posso fazer para me precaver, talvez esse medo diminua. Mas a população está entrando num pavor geral, né, numa paranoia de medo, em que eu estou usando a minha energia, né,
né, que serviria para mim produzir hormônios bons, a minha imunidade, com desgaste emocional, produzindo coisas que talvez nem sejam reais. Interessante tu falar isso, né? Outro dia a gente acabou conversando e você falou algo que me acalmou muito, assim. Tu falou, não é se nós formos pegar o Covid, é quando. Porque quando tu coloca que nós vamos pegar, e isso é um fato, você tem que lidar com o fato. Então, como eu lido com esse fato? Bom, eu vou me cuidar, vou me alimentar, vou manter minha imunidade o melhor possível, e quando isso acontecer, eu lido, né? Porque já está claro que não está sob meu controle pegar ou não pegar. E parece que diminuiu, assim, a minha ansiedade, até a minha preocupação com relação a isso, porque meio que, bom, aceitei que é o que vai acontecer. E a partir disso, eu fiquei mais estável emocionalmente falando, sabe? E qual que é a importância disso, assim, pra gente, de encarar com um pouco mais de pé no chão, talvez, né? Isso tudo que está acontecendo. É uma questão assim, a gente não vai desgastar, não vai ter um gasto energético, produção de hormônios que a gente não está precisando nesse momento. O que a gente vê, e para mim hoje, né, o que mais vai causar doenças futuras aí são em consequência do desgaste psicológico e trauma psiquiátrico para renovar, né? Então, a gente está gastando muito tempo tentando enxergar um futuro que a gente não tem como prever. A gente tem uma previsão, mas a gente não tem certeza de como. Então, a gente tenta ler o externo e usa o externo como se a gente conseguisse mudar totalmente ele. Eu não consigo mudar ele. Em vez de a gente dar tanta atenção para o externo, a gente parte desse princípio que tu falaste. Bom, se eu vou pegar, o que eu tenho que fazer para mim não postergar isso e ter um contato menor com o vírus ou esperar com que assim, a gente tenha mais recurso na saúde para fazer? E aí isso é que eu tenho que me preocupar, com coisas práticas em que eu posso fazer, em que eu posso controlar, em que eu posso me envolver e que o meu desgaste emocional, a minha parte emocional, me traga benefício, né? Por exemplo, né, estamos falando do medo nessa situação. Poxa, tem que ter medo? Pô, medo todo mundo tem, né? Então, como é que eu vou lidar com esse medo? Bom, vou trazer informação. Trazendo informação, eu vou para a parte ativa. Bom, o que eu tenho que fazer na parte prática para isso? Eu vou lavar a mão, vou me controlar, não vou chegar perto de pessoas que têm... vou cuidar avós, né, para não entrar naquele ciclo do medo, raiva, depois eu passei para alguém, frustração e tristeza. Então, eu posso controlar o que eu sinto, o que eu faço, não o que está sendo no externo, né? Então, a gente perde muito tempo com desgaste emocional e produzindo hormônios e produzindo a nossa parte bioquímica com coisas desnecessárias, né? Então, em vez de eu usar o medo para uma situação em que eu não tenho, eu posso usar o medo para me trazer segurança. E trazendo segurança, eu me proteger de uma forma melhor. Perfeito. E em contraponto, o fato da situação ter trazido a gente para dentro de casa de novo, aí em grande maioria com as pessoas que amamos, também é uma oportunidade de até cuidar da nossa imunidade, né? Porque a gente conversou um pouquinho também sobre o hormônio da ocitocina, né? O quanto ele é benéfico para a nossa saúde, para a nossa imunidade, e a gente tem a oportunidade de que esse hormônio também seja mais liberado pelo fato de estarmos com pessoas que amamos, né? Claro, aí vem aquela importância que a gente está fazendo de entender ali, lembra quando eu parei no carro lá e disse assim, poxa, o que está acontecendo comigo, né? A culpa é dos outros, a culpa é do mundo, e começar a notar. Então eu começo a interromper esse processo do medo e começo a fazer outra coisa. Eu começo a me cuidar, me cuidando, eu tenho essa parte. Se eu estou me cuidando, eu estou cuidando de quem eu gosto. Então, eu desloco aquele meu ponto de vista de como eu estou vendo a situação, como eu estou sentindo a situação e como eu estou agindo na situação. Se a gente conseguir, né, usar, por exemplo, dessa questão ali de estar em casa, ver a preocupação com os entes queridos, a gente troca aquela visão do medo, do que a gente vê, como sente e o que a gente faz. E se a gente trocasse esse medo, esse pânico geral, né, pelo medo do seguinte, de trazer segurança para quem a gente ama.
né? Tu falaste muito da ocitocina, e a ocitocina a gente sabe que a gente chama, né, que é o hormônio do amor, da empatia, da convivência. No momento em que eu consigo olhar esse medo, né, que eu estou tendo esse medo disso, consigo me precaver, né, lavar a mão, passar álcool, não me expor demais, não levar para dentro de casa a doença, e levando em consideração que esse medo é um medo que está me ajudando a olhar para quem eu amo, né, eu estou liberando a ocitocina. Então, eu liberando a ocitocina, meu sistema imunológico, a minha empatia, eu transformo aquele medo que antes estava me prejudicando, que estava baixando, aumentando meu cortisol, diminuindo minha imunidade, me cegando para os fatos que eu deveria fazer e não estou fazendo, porque o pânico pode me deixar paralisado, agredir ou fugir, e não conseguir raciocinar. Então, se eu conseguir entender que eu estou com medo, né? Enxergar isso no momento que eu estou tendo medo, ver a quantidade de medo que a situação está me trazendo, interromper, não é não ter medo, que a gente não consegue interromper, mas trazer informação para que esse medo não me cause uma cascata bioquímica, né, de cortisol, de outros hormônios aí que servem, né, são benéficos, mas estão prejudicando nessa época, e conseguir entender que esse medo eu posso usar em benefício de algo, e esse benefício é do trem de uma pessoa que eu amo, eu vou começar a trocar e usar esse medo para me liberar outros hormônios bioquímicos e produzir outra ação hormonal, que é a ocitocina que falaste. Trazendo a ocitocina, eu vou trazer um pouco mais, né? Aumentar minha imunidade, aumentar minha empatia, conseguir lidar com essa frustração, que é a tristeza de estar num ambiente confinado, conseguir entender e ver o ponto de vista do outro. Então, a grande questão não é a gente interromper o processo, mas é a gente ver que, né, a gente enxerga esse processo, está interpretando e, principalmente, entender, me enxergar onde é que está esse processo, em que parte eu tô nele. Eu estou deixando ele me embriagar de medo, estou deixando ele me embriagar de raiva, estou deixando ele me... né? Ou eu estou tomando uma dose ali, que nem a gente fala do vinho, né? A gente falava do vinho no Enneagrama, mas uma dose que está me ajudando para a minha saúde, melhorando, né? me liberando serotonina, com uma dose pequena de vinho, resveratrol, que me diminui a oxidação. Então essa dose, né, é que eu posso entender ela, sentir ela, e quando eu entendo o meu estado emocional, eu posso interromper ele. Ou melhor, se eu não conseguir interromper, eu direciono ele, porque tudo é como eu vejo, interpreto, sinto e eu ajo. Agora, se eu sentir, né, e agir de uma maneira benéfica, usando esse sentimento para alguma coisa positiva, né, com um reconhecimento emocional do que eu estou fazendo, em vez de eu deixar com que esse medo me paralise, que tenha fuga, que baixe minha imunidade, eu estou cuidando do outro, eu estou me prevenindo de ter a doença, eu estou postergando, né, depois de pegar uma carga viral muito alta. Perfeito, até porque a gente não pode encarar as emoções como algo ruim, né, mas sim como um recurso. Eu posso usar esse recurso de maneira positiva ou essa emoção tomar conta de mim de tal forma que eu viro marionete dela, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. E, Marcelo, e sem o domínio disso tudo, né, em especial nas circunstâncias que estamos vivendo, existe o risco de desenvolvermos patologias a partir de não sabermos lidar com o tamanha insegurança do futuro? Como é que tu vê isso? Sabe, a gente fala muito em patologias assim. A patologia já tem uma predisposição para que ela desenvolva, tá? Só que ter uma predisposição para que ela desenvolva não quer dizer que eu vá tê-la. Tá? Cada vez mais os estudos mostram que não é porque minha mãe teve câncer de mama que eu obrigatoriamente vou ter câncer de mama, né? Ou, né, eu tenho já uma tendência a ser depressivo, depressão doença, não depressão da tristeza profunda, tá? Depressão a gente está falando agora de nível patológico. Se eu já tenho uma tendência a entrar nisso e eu for deixando com que o meu estado emocional me contamine de tal maneira de que eu não vejo uma luz no final do túnel, eu tenho, com certeza, eu já tenho uma predisposição a ter a doença, eu estou deixando que o fator emocional me leve a isso, e pior,
eu estou tirando a perspectiva de que algo vai melhorar o luz no final do túnel. Então, a tendência é que eu vá ter a doença. Então, quando a gente tem uma predisposição àquela doença e a gente deixa com que o fator emocional acione ela ou instigue que ela comece a trabalhar, ou que a gente comece a entrar no linear ali entre a sanidade e a patologia, né? Eu vou entrar na doença, eu vou ter uma facilidade maior, né, de entrar nessa doença. A circunstância poderia funcionar como, então, um gatilho de uma arma que já está carregada. Com certeza. A única coisa que eu sei é que a arma está carregada, que eu estou com o dedo no gatilho, que a minha falta de entender o que eu vou puxar o gatilho, que é quando eu não tenho a minha perspectiva e a minha gestão emocional, é que vai fazer com que eu puxe de vez o gatilho ou com que eu consiga segurar esse gatilho, entendendo que eu estou puxando esse gatilho contra mim mesmo. Você entende? Então, se eu tenho uma gestão emocional, eu consigo ver o quanto isso pode estar me prejudicando, ou o quanto isso vai me prejudicar ali na frente. E aí eu quebrar o ciclo. Ou eu transformar, ou o pior, né? Em vez de eu tirar a arma que está apontada para mim, eu puxar o gatilho, eu aponto sobre o que está me pressionando, ou me questionando e atiro naquilo que possa estar me ameaçando. Mas eu tenho que entender que eu estou puxando o gatilho. Eu tenho que entender o que está me fazendo puxar o gatilho. E isso é gestão emocional. Entender os meus próprios gatilhos, na verdade, né? Na verdade, é entender aonde estão os meus próprios gatilhos, né? Por isso a importância do autoconhecimento nessa hora. Aonde estão os meus gatilhos emocionais, para que nas circunstâncias da vida, sejam elas positivas ou negativas, mas em especial nas desafiadoras, eu não acione esses gatilhos e acabe me prejudicando, ou prejudicando as minhas relações, até minha própria carreira, né? E a minha saúde. E a gente tem que começar a entender que é a gente que puxa o gatilho, que a gente deixa a gente puxar o gatilho, que a gente determina e libera essa cascata bioquímica e hormonal, que não é o outro, que não é a situação, que não é o trânsito, que não é o medo, que não é o coronavírus. Porque é o seguinte, essas são situações externas, então eu estou enxergando elas. Agora, como eu vou interpretar, sentir e agir em relação a elas, é o que é o importante. Então, quando eu começo a ver essa situação me leva para o estado emocional, e isso é automático, tá? Só que eu começo a entender o estado emocional que eu estou, e aí eu começo a ver o modo de agir desse estado emocional. Eu não deixo com que ele siga por uma maneira prejudicial, é que eu consigo mudar a situação. Eu não vou conseguir mudar totalmente a situação do medo, da situação, do mundo externo, da violência, mas eu vou saber como eu vou reagir ao medo. Eu não mudo a situação, mas mudo a minha maneira de enxergar a situação, né? Eu fico menos limitado na perspectiva emocional e consigo, de maneira mais consciente, enxergar a situação mais como ela é, né? Claro. Sem tanta toxicidade, né? Isso, voltando à situação inicial lá da raiva e olhando as pessoas nos outros carros, assim, as pessoas estavam tranquilas, sabiam que o trânsito, não sei, eles estavam no mesmo trânsito que eu. Eles estavam na mesma situação que eu. Eles estavam também, com outros problemas que eu não consigo mensurar, mas que não importa, que são meus. Mas eles estavam aproveitando, escutando rádio, estavam fazendo outra coisa. O que me parecia na situação era a mesma situação para as duas pessoas, os três que estavam no trânsito ali, parados um lado do outro. E como eles estavam agindo, né? Então eu faço uma pergunta assim: o cara que não tivesse com essa raiva que eu estava no trânsito, comparado comigo, que estava com esse tanto de raiva, quem estava mais prejudicado ali, tanto emocionalmente quanto de saúde? Com certeza era eu. E a pessoa estava na mesma situação que eu. Eu me deixei me tomar pela raiva. Essa raiva estava fazendo mal para mim.
esse mal, para mim, estava me prejudicando, porque as outras pessoas estavam na mesma situação, no mesmo ponto de vista, sentindo coisas diferentes e agindo diferente. Então, a grande passo é não sentir a raiva, não. É eu entender que eu estava sentindo a raiva e que aquela raiva não estava me ajudando naquele momento. Porque eu podia tomar uma decisão errada. De passar um trânsito, de cortar a frente de alguém, de puxar briga no trânsito. Aquela raiva poderia me colocar numa situação de perigo, de uma coisa pior. De perigo real, né? De perigo real. Interessante. Engraçado como as emoções elas vão se conectando umas nas outras, né? Sai de uma situação de raiva e ia botar numa situação de risco, aí ia te dar medo e provavelmente por estar com raiva tu ia atacar para se defender, né? Com uma maneira de estar sob controle da situação e de repente ia ser aquele caos, tudo porque antes de sair de casa podia ter escolhido um caminho mais tranquilo, né? E isso dá importância da gente sair do piloto automático, né? Perceber o que a gente está fazendo, ter consciência das nossas escolhas, ter mais escolhas ativas e menos passivas, porque justamente por estarmos um tanto passivos e vulneráveis na circunstância atual, que estamos todos numa manada de medo, né? Se estivéssemos mais conscientes, enquanto vários estão indo para o caminho do medo e desespero completo, a gente poderia estar mais tranquilo, mais sereno para lidar com a situação, e até numa dessa liberando mais ocitocina em casa, mais, né, aumentando nossa imunidade, né? É mais ou menos esse caminho, né? Com certeza. É entender que o mundo externo ele não vai mudar porque a gente somente quer. Né? Antes da gente entender que o externo ele é muito difícil da gente mudar de uma maneira geral, para a nossa perspectiva. Então, a maneira que eu tenho que fazer é não deixar tanto o externo me influenciar, e isso eu posso, isso eu tenho controle. É entender que o externo está me mostrando, ou me colocando em situações e que eu não vou estar preparado para elas, mas eu vou estar preparado para entender o que eu estou sentindo e reagir da melhor forma possível. Né? Me preparar emocionalmente, ou gerir aquela sensação do que eu tenho para que eu possa tirar daquela sensação a melhor ação daquele comportamento, daquela situação em que o mundo externo está me colocando. Então, parar um pouco de culpar, né, com o que o externo vem me oferecendo, porque o externo está oferecendo para mim, está oferecendo para o outro. Agora, como eu estou vendo e a intensidade que eu estou deixando o externo me influenciar, é que a culpa é minha. É o quanto o meu emocional está sendo afetado, o quanto eu estou deixando que o meu emocional está sendo afetado pelo externo. Entender E se você fosse dar uma dica assim, para o pessoal para começar a enxergar de uma nova perspectiva, que dica seria essa? A dica é entender, né, que a melhor pessoa para você mudar nesse mundo, e talvez a única, é você mesmo. E aí a gente tem que começar, é um chavão, mas é pelo básico. Né? É começar a olhar para você, sem julgamento, sem tentar inibir a emoção, porque emoção é emoção, ela vem, né, e ela transborda. Mas é a gente começar a gerir essa emoção de uma forma mais clara. Né? Então, ver a situação, né, compreender aquilo, e aí quando entra no meu emocional, deixar com que aquele emocional, aquela sensação, se eu começar a prestar atenção nela, eu vou ver que ela não é tão grande, ela não está me dominando. E usar ela para o meio bom, usar ela ao meu favor, usar ela para a minha mudança. Então, o que eu comecei ali daquela conclusão do que eu tirei, é que eu tenho que começar a olhar, as pessoas têm que começar a olhar primeiro para elas, o que elas sentem em relação a isso e melhorar a atuação delas com isso. Gerindo o emocional, não deixando ele contaminar, embriagar, a gente vai ter uma ação mais certeira, uma ação mais certa e com menos efeitos colaterais. Né? E o efeito colateral é sempre a tristeza, a frustração, os sentimentos em que vão levar a gente cada vez mais para baixo. Doutor Marcelo, então, que dica você daria para a gente para podermos lidar com isso tudo que está acontecendo de maneira mais saudável? Pois é. Então, agora, como tu chamou de doutor, né, eu vou falar da parte médica. Né? Essa questão, uma está ligado muito à outra. Como a gente disse ali, a maioria das patologias, a gente tem uma
disposição a desenvolver elas, né? Mas a gente tem que entender que a gente não pode deixar com que as nossas emoções levem, ou a falta da gente observar as nossas emoções, a gente leve na ponta ali, na beirada do precipício. Para daí a gente não ter outra alternativa a não ser tratar a doença. Então, da parte médica, o que a gente pode fazer é se auto-observar, né, olhar a gestão emocional e ver o quanto essa emoção está me prejudicando a minha saúde. Tá? É simples, é tanto estresse, gastrite, bruxismo, enxaqueca, tensional, está tudo ligado à nossa emoção. Né? Tá muito ligado. Claro, ela tem um fundo, né, fisiológico ali, patológico, né? Mas a gente sabe, por exemplo, a enxaqueca, que o fundo emocional está muito ligado à enxaqueca, à tensional. Né? Se eu fico tenso durante o dia, eu tenho contratura da musculatura, eu tenho um gatilho para me ter a crise de enxaqueca. Então, é essa emoção em que eu posso cuidar. Então, se eu conseguir observar e gerir essa emoção, eu vou ter menos patologia. Eu vou prevenir patologia. Eu vou deixar de desenvolver alguma coisa que estava lá no meu DNA e que estava precisando de um estímulo ali, que muitas vezes é emocional, com cascata bioquímica, tudo aquilo que a gente falou, né, de neurociência afetiva, e com tudo isso altera a nossa função hormonal, e tentar melhorar a nossa imunidade, não deixar gatilhos patológicos. E da parte ali da nossa gestão emocional, a gente tem que ter uma qualidade de vida. A gente não pode pensar também agora, né, a gente falou como médico, eu falei como médico antes, mas eu tenho que melhor como médico é não tratar a doença e sim garantir a saúde, né, melhorar a qualidade de vida. A medicina está aí para melhorar a qualidade de vida, mas sozinho a medicina não melhora a qualidade. Não tem como a medicina dar um passo agora, ter evoluindo tanto para tratamento de patologia, né, se a parte interessada, principalmente, que sou eu, em não ficar doente, não fizer a minha parte. E eu vou conseguir fazer a minha parte se eu tiver uma gestão emocional consciente. Se eu conseguir ver o quanto a emoção está me prejudicando, o quanto a minha emoção está levando a hábitos não saudáveis, a quanto a minha emoção está me trazendo transtorno, tanto, né, sociais, porque a gente sabe que a parte social aumenta a longevidade, e o quanto a minha parte emocional está prejudicando minhas relações pessoais, minhas relações familiares, a minha qualidade de vida. Então, olhando de uma forma geral, ela se integra. A medicina traz, né, a gente esqueceu um pouco da medicina, né, de tratar o bem-estar, de melhorar a vida, né, de melhorar a qualidade de vida, e tu começa a tratar patologia. E a medicina vai até um limite, onde o indivíduo permite. A gente não trata ninguém que não queira ser tratado, a gente não melhora ninguém que não queira ser melhorado, a gente não cura uma doença de alguém que não adere ao tratamento. E o primeiro tratamento que a pessoa tem que ter é se entender, é ver a sua gestão emocional e quanto ele está se prejudicando por causa disso. Senão não vai ter medicina, remédio, coronavírus, vacina que vai melhorar a humanidade. Então, vamos pensar na qualidade de vida e o quanto eu estou contribuindo para a minha qualidade de vida. Ok, Pre? É isso, né? Até porque, por mais que agora a gente esteja numa circunstância de crise, a gente vive diariamente em N crises nos nossos relacionamentos, nas nossas vidas profissionais, com relação às nossas empresas. Então, acho que mais do que nunca, essas dicas também cabem para aquilo que a gente vivencia quando não estamos no caos. Porque, no fim, a gente está sempre no caos. Então, o cuidado de si mesmo, essa gentileza de olharmos para nós e entendermos quem somos, como funcionamos, para que a gente não precise da medicina para nos curar, mas que a gente possa, aos dias, dia após dia, indo fazer a manutenção da nossa saúde emocional, né? Que claramente ficou explícito o quanto ela é fundamental para que não desenvolvamos algumas patologias, né? Muito bem, doutor Marcelo. Marcelão, muito obrigada pela gentileza de conversar com a gente, e a gente se vê em breve aí com o pessoal. Obrigadão. Eu te agradeço. Muito obrigado. Abraço a todo mundo.